Seja bem-vindo ao mundo marcial. Nippon Kempo é uma antiga arte marcial japonesa que foi desenvolvida por Munyomi Sawayama. A arte foi desenvolvida no ano de 1932. Dentro da Nippon Kempo, é altamente recomendável que os usuários se abstenham de usá-la como uma arma de malícia. Em vez disso, pede-se que os praticantes só o usem como um meio de autodefesa. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. O sistema Nippon Kempo foi o primeiro sistema de combate misto de contato total na década de 1930 na terra natal dos samurais. Sawayama nasceu em 12 de dezembro de 1906 na família de um nobre clã Nakauki. Ele era uma criança fraca. Era difícil para ele ir a pé para a escola. Isso foi até os 13 anos. Naquela época, diferentes modalidades de esporte ocidental começaram a aparecer no Japão: beisebol, boxe, musculação, entre outros. Os jovens japoneses passaram a gostar dessas novas tendências. As revistas e os livros que popularizaram o esporte ocidental vieram da Europa. As lojas de esportes passaram a vender barras, halteres, expansores e outros equipamentos esportivos da exótica civilização ocidental. Ele sentiu a influência dessa expansão e decidiu mudar. Um homem deve ser forte. Ele começou no fisiculturismo e nas artes marciais. Em alguns anos ele se transformou em um jovem forte e com corpo perfeito. Um dos fundadores das formas ocidentais de preparação de esportistas no Japão, o lendário Jigoro Kano, fundador do judô, teve grande influência na vida e no desenvolvimento de Sawayama. Em 1904, Kano implementou e popularizou o sistema de musculação de Eveni Sandou. Kano era um homem culto. Ele viajou pelo mundo e pela Europa em encontrar diferentes métodos de treinamento. Ele prestou atenção ao sistema de musculação e foi o primeiro a usar barras, halteres e expansores no judô. Em 1926, quando Sawayama foi para a Faculdade de Direito da Universidade de Kansai, em Osaka, ele era um jovem perfeitamente desenvolvido. Na universidade praticou judô e obteve o quinto dan. Ele se tornou o defensor de todos os fracos. Ele muitas vezes lutava contra estudantes e gangsters locais. Ele era um lutador habilidoso, um bom organizador e líder e chefe da equipe universitária de judô. Na universidade, ele estava interessado em técnicas de luta de golpes e chutes. Ele achava que não era usado o suficiente no judô. A base do treinamento do judô eram lutas livres que tinham certas regras. Eles permitem que os lutadores desenvolvam habilidades úteis, como reação e sensação de distância, decidam táticas e usem técnicas na luta contra os oponentes. Mas as regras do judô não permitiam o uso de golpes. A compreensão disso fez ele começar a explorar antigas escolas de Bujutsu, famosas por técnicas sofisticadas de golpes em áreas vitais. Ele passou muito tempo procurando manuscritos antigos descrevendo essas técnicas e se comunicando com mestres que viviam em Osaka naquela época. Na década de 1920, vários sistemas de luta, como o boxe europeu, o karatê de Okinawa e o boxe tailandês, apareceram no Japão. Osaka tornou-se o centro de atividade de mestres de diferentes sistemas de artes marciais. Graças a isso ele pôde frequentar treinamentos e diferentes estilos e escolas de artes marciais. Ele poderia comparar vantagens e desvantagens das técnicas de chute e golpe. Ele chegou à conclusão de que as verdadeiras artes marciais, como o antigo Bujutsu, devem incluir técnicas de golpes e chutes, arremessos, bloqueios reversos nas articulações e habilidades para resistir a uma pessoa armada. Então ele decidiu criar um sistema de combate sintético aplicado de uso prático. Depois de aprender com o mestre do karatê de Okinawa e fundador do estilo Shito-ryu, ele fundou o Centro de Estudos Todê na Universidade de Kansai. Todê é o termo geral para artes marciais de origem chinesa em Okinawa. Esta organização tornou-se o principal centro de estudo do karatê na região de Kansai. Mestres de diferentes estilos de luta deram seminários. Ele convidou os vários mestres de karatê e kung fu. Suas performances e métodos de ensino promoveram o interesse crescente das pessoas nos distritos próximos de Osaka pela arte marcial de Okinawa. Sawayama foi treinado em métodos tradicionais de karatê de Okinawa. No entanto, esta abordagem não satisfez o jovem. Ele começou a desenvolver métodos de estudo de técnicas de golpes e chutes e sistema de luta de contato livre.
Ele desenvolveu e usou 3 tipos de sparring: Yakusoku Kumite, Juiji Kumite e Senken Kumite. Mais tarde, eles se tornaram um tipo, Jui Kumite. Durante o sparring de Yakusoku Kumite, quando o oponente diz o que vai fazer, os alunos golpeavam e chutavam de acordo com as instruções do professor. Isso tornou a atividade relativamente segura. Jui Kumite é um sparring gratuito. Sawayama descreveu isso como uma espécie de sparring quando os lutadores usam técnicas de ataque e defesa livremente. Porém, o atacante golpeia e chuta e espera que o oponente use uma técnica de proteção. A ideia principal é praticar livremente diferentes técnicas de proteção e contra-atacar. É o método Gounosen, habilidade de contra-atacar após resistir ao ataque do oponente, com funções delineadas. Por fim, mas não menos importante, está o Senken Kumite. É um sparring com espadas de combate que é uma luta livre com Ikichi. No outono de 1932, após 7 anos de estudos na Faculdade de Direito, organizou uma reunião dos líderes do Centro de Estudos Tode, Yano Fumio, Yaji Suichi, Yamada Renichi, Nakano Mizuru, Kuroyama Takamaru, Takeichi Kazuaki e Adani Kintoshi. Eles declararam o nascimento de um novo tipo de Budo. Eles o chamavam de Dainippon Kempo, Kempo do Grande Japão, e seu centro se chamava Dainippon Kempo-kai, Kempo do Grande Centro do Japão. Sawayama foi eleito presidente. Deve-se mencionar que todos os líderes do centro eram mestres em diferentes estilos de luta. Kuroyama Takamaru era professor de judô do Departamento de Polícia de Osaka. Ele era o melhor amigo de Sawayama e juntos criaram o lema Desenvolva corpo e mente praticando judô e kempo para servir seu país e seu povo. Sawayama recusou a prática básica de kata e se concentrou nas lutas estilo livre. Mas a experiência mostrou que, em primeiro lugar, o sparring com contato restrito não surtia efeito real. Em segundo lugar, não tornava a luta segura porque durante a luta os lutadores podiam entrar em contato acidentalmente. É por isso que logo após a fundação do Dainippon Kempo-kai, os seus líderes começaram a experimentar diferentes tipos de roupas de proteção. Por fim, decidiram utilizar equipamentos especiais, capacete com barras para proteção facial, armadura torácica, protetor de virilha e luvas de boxe. Este equipamento permite golpear e bater com toda a força, fazer arremessos, inverter travas articulares em sparring e lutas no solo. O principal era que os lutadores pudessem realizar golpes e chutes de contato total sem ferimentos graves ao oponente. Isso se tornou a carta de visita do Nippon Kempo. A ausência de categorias de peso, chutes na virilha, treinamento de resistência e espírito especiais são as principais vantagens dos sistemas de Sawayama. A prática sistemática do comitê é a forma de combater o desenvolvimento e o controle do espírito. Isso torna esse tipo de exercício um meio importante e eficiente de desenvolver a coragem. A implementação da prática de sparring permitiu que os lutadores usem a mais ampla gama de técnicas na luta e tenham competições em grande escala. Os alunos de Sawayama trocavam golpes poderosos, faziam arremessos e travas articulares invertidas em pé e caindo no chão, continuavam a lutar no solo, usando habilmente técnicas de karatê, boxe, judô e jujutsu. Este tipo de sparring foi introduzido no Dainippon Kempo-kai em 1934. Este ano o primeiro torneio oficial de luta de Nippon Kempo. Lutas espetaculares com muitos golpes e chutes poderosos, belos arremessos fortes, travas reversas impressionaram e inspiraram os jovens, principalmente os universitários. Foi o início do Nippon Kempo. Em 1936, o Clube Nippon Kempo foi inaugurado na Universidade Kansai Gakin. As competições entre as equipes das universidades Kansai e Kansai Gakin atraíram muitos espectadores. Em 1936 foi realizado o primeiro torneio público de Kempo da Nippon e o primeiro campeonato no Japão foi realizado em 1939. O Japão participou da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, Sawayama juntou-se ao exército imperial japonês e foi para a China. Na Segunda Guerra Mundial, muitos professores e estudantes de artes marciais foram mortos. Em 1946, aqueles que sobreviveram se reuniram para continuar seus negócios comuns no desenvolvimento da luta corpo a corpo japonesa. Eles reiniciaram os treinos de Nippon Kempo num departamento de polícia em Osaka. Em 1947, Sawayama casou-se com sua esposa militar.
Este ano foi aberta a Associação Nippon Kempo. Em 1953, juntamente com 70 estudantes, ele apresentou com sucesso o sistema Nippon Kempo em Tóquio. Como consequência, várias universidades organizaram clubes de Nippon Kempo. Desde 1954, o ensino constante de instrutores de Nippon Kempo tem sido conduzido na Universidade de Kansai, em Osaka. Em 1954, o Nippon Kempo foi incluído no currículo da Universidade de Kansai. Em 1958, a Associação Nippon Kempo Kyokai começou a trabalhar intensamente nos departamentos e escolas das Forças de Autodefesa do Japão para a polícia. Em 1964, Sawayama terminou o trabalho no sistema Nippon Kempo e publicou seu livro Espírito e Filosofia do Nippon Kempo. Em 1967 tornou-se professor da Universidade de Osaka. Em 1971 Premissas e Orientações Espirituais para quem pratica Nippon Kempo. Em agosto de 1976 foi realizado em Osaka o primeiro campeonato com representantes dos países ocidentais, na verdade, o primeiro torneio mundial. Após uma longa doença, em 27 de setembro de 1977, o fundador do sistema Nippon Kempo morreu. Ele foi o professor de Budo que revolucionou as artes marciais do Japão e criou o primeiro sistema de artes marciais mistas. Ele o fundamentou como um sistema aplicado de uso prático que proporciona desenvolvimento filosófico e espiritual. Hoje, graças a Sawayama Nippon Kempo, possui uma estrutura rígida e não se trata de uma simples compilação de diferentes técnicas, não é apenas uma arte rotineira como a cerimônia do chá e nunca será. Esta arte de luta desenvolve habilidades que podem ajudar na vida real. A luta corpo a corpo japonesa de Nippon Kempo é a realização do desenvolvimento de preparo físico e de técnicas, bem como da concentração de força e espírito de um lutador. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.